Bom, a trigonometria baseia-se em volta de um triângulo retângulo. Vocês já devem ter estudado o Teorema de Pitágoras, onde, num triângulo retângulo, nós encontramos a hipotenusa e os catetos. O que é a hipotenusa? O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso, é o A. E o que são os catetos? Bom, os outros dois lados do triângulo retângulo. Mas na trigonometria, esses catetos ganham nomes: cateto oposto e cateto adjacente. Mas qual seria o cateto oposto e o cateto adjacente? Bom, para entender melhor isso, vocês precisam entender o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. Bom, aqui no triângulo retângulo, vocês estão vendo que temos dois ângulos, o alfa e o beta. Mas, para calcular o seno, cosseno e tangente, a gente tem que se basear em um ângulo. Nesse caso, eu escolhi o alfa. O que é o seno de alfa? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa, tudo bem, mas qual é o cateto oposto? Bom, se é o seno de alfa, é o cateto que está oposto a alfa, ou seja, é o B. Por isso que está aqui, seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, é igual a B, que é o cateto que está oposto a alfa, sobre A, que é a hipotenusa. Simples. Se fosse o seno de beta, do ângulo beta, seria o cateto oposto, ou seja, C sobre a hipotenusa, que continua sendo A. O que é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o cateto adjacente de alfa? Bom, obviamente é aquele que não é oposto. Se A é a hipotenusa e B é o cateto oposto de alfa, qual é o cateto adjacente de alfa? O C, claro, que está aqui, ó, do ladinho. Então, cosseno é o cateto adjacente, ou seja, o C, sobre a hipotenusa, que no caso é o A. E o que é tangente? Tangente, bom, se você sabe seno e cosseno, você sabe tangente. Tangente é o seno sobre o cosseno, ou seja, o B e o A sobre o C e o A, ou seja, dividido por C e A, que no final vai dar B e C, ou seja, o tangente de alfa é o cateto oposto a ele, ou seja, B, sobre cateto adjacente, ou seja, C. O tangente de beta é o cateto oposto, C, sobre cateto adjacente. Bem, B, para ajudar a gravar o seno, cosseno e tangente, foi criada uma palavrinha que vai ajudar muito vocês nisso. Essa palavrinha é a socatua, que é conhecida como a palavra-chave da trigonometria. Mas por que socatua? Bom, você lendo, você consegue perceber. S, que é o seno, que é oposto sobre a hipotenusa. C de cosseno, que é adjacente sobre a hipotenusa. E T de tangente, que é o oposto sobre o adjacente. Muito fácil, só gravando isso vocês conseguem bastante. Gente, agora olha aqui só para vocês verem se entenderam mesmo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Como é que eu vou calcular aqui o valor de x? Eu tenho que observar o que esse triângulo retângulo está me dando. Ele está me dando o cateto oposto, que é o x, e o cateto adjacente, que é o 10 do ângulo 18. De acordo com a tabela trigonométrica, o tangente de 18. Mas por que tangente? Porque está me dando o cateto oposto e o cateto adjacente. Esse conceito é o tangente. Não pode esquecer disso. Você tem que olhar o triângulo e ver o que ele está te dando para calcular e encontrar o valor de x. Agora vamos lá. De acordo com a tabela, tangente de 18 é igual a 0,325, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como é que eu faço aqui agora? Bom, você já deve ter visto, né? Multiplica cruzado. X vezes 1 é igual a x, que é igual a 10 vezes 0,325, que vai dar 3,25. Muito fácil, galera. Olha só. Observa o triângulo retângulo, que você vai ver qual conceito tem que usar, calcula e descobre o valor de x. Não dá para dizer que é difícil também, não. Bom, agora eu vou explicar a vocês a tabela trigonométrica. Vocês viram no exercício anterior que eu descobri pela tabela trigonométrica qual era o tangente de 18 graus, que era 0,325. Ai, mas eu vou ter que gravar toda essa tabela do ângulo 1 a 89? Não, não precisa. Mas esses três ângulos específicos, 30, 45 e 60, sim, você vai precisar gravar. Mas talvez você nem grave se você entender e conseguir fazer na hora essa tabela aqui, que é uma tabela que descobre o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus.
Mas agora eu vou ensinar vocês como montar essa tabela. Primeiro, eu quero que vocês venham na coluna do seno e coloque 1, 2, 3. Agora vocês vão vir na coluna do cosseno e colocar 3, 2, 1. Gente, pelo amor de Deus, isso não tá difícil, né? Agora, o que vocês vão fazer? Colocar todos esses números sobre 2. 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. Ó. Não é difícil. Agora, eu quero que vocês vão em todo o numerador aqui de cima e coloque raiz quadrada. Menos no 1. Por que eu não vou colocar raiz quadrada no 1? Porque a raiz quadrada de 1 já é 1, então não tem necessidade. Então, coloca aqui, ó. Facinho, raiz quadrada de todos esses números. Pronto, você já descobriu o seno, cosseno, tangente, o seno e o cosseno só, né? De todos esses 3 graus. Agora, e o tangente? Vocês viram no começo do vídeo que o tangente é igual ao seno sobre cosseno. Então, para você descobrir o tangente de 30, por exemplo, você vai ter que calcular meio, que é 1 sobre 2, dividido por raiz de 3 sobre 2, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Bom, o de 45 é o mais fácil, né? Todo número dividido por ele mesmo vai dar 1. E o do 60, se você dividir o seno pelo cosseno, vai dar raiz de 3. Pronto, simples, você vai ter que gravar isso daqui, gente, não é difícil. Agora, um exercíciozinho para vocês entenderem melhor. Aqui tem o triângulo retângulo. O que ele nos dá? Nos dá o cateto oposto e o cateto adjacente, x e 20. Então, eu vou calcular a tangente, que já está aqui a formulazinha. Tangente de 60, de acordo com a tabela, é igual a raiz de 3, está aqui. Raiz de 3, que é igual ao cateto oposto, que sobre, né, o cateto adjacente, que é 20. Então, multiplicando cruzado, eu tenho que 20, que x é igual a 20 raiz de 3. Aqui está dizendo, ó, para a gente considerar a raiz de 3, 1,73. Então, vai ser 20 vezes 1,73. X é igual a 34,6. Simples, fácil. Não dá para dizer que é difícil. Bom, agora eu vou explicar para vocês uma matéria chamada trigonometria com circunferência em polígonos regulares. Como é que é isso? Bom, é um polígono regular inscrito ou circunscrito na circunferência. Nesse caso, nós temos o quadrado, que está inscrito na circunferência. Como é que a gente vai achar aqui o triângulo retângulo no quadrado e no círculo, né? Vocês estão vendo aqui que eu descobri, mas o que é esse R, esse A e esse L? Bom, primeiro, para descobrir o triângulo retângulo aqui dentro, você tem que ver o raio da circunferência, que é o quê? Aquela reta que vai do ponto da circunferência até um dos seus lados, que vai ser a metade dela. Aí aqui eu fiz essa reta, do ponto até um lado dele. E a apótema. O que é a apótema? A apótema é o segmento que liga o centro do polígono até um dos seus lados, formando um ângulo de 90 graus. Eu liguei o centro do quadrado até um dos seus lados aqui, ó, que formou o ângulo, ó, de 90 graus, dá pra ver. E os outros aqui, ó, o L são os lados do quadrado, né? Agora, retirando aqui esse triângulo do quadrado e da circunferência para vocês entenderem melhor. Olha só como ficou. R aqui, que é o raio, o A, que é o apótema, e o L dividido por 2. Mas por que o L dividido por 2? Porque, gente, nesse triângulo aqui, a gente não está pegando o lado inteiro do quadrado. A gente está pegando, ó, metade dele. Então, vai ser o lado dividido por 2. E por que o ângulo aqui de 45? Bom, em todo triângulo retângulo, quando você vai calcular a trigonometria dele, você precisa de um ângulo. Ah, eu inventei? Claro que não. Você sabe que no quadrado o ângulo é de 90 graus. Como eu sei isso? Fazendo essa formulazinha aqui que vocês já devem até saber, né? O lado do quadrado menos 2 vezes 180 dividido pelo lado do quadrado, que deu 90. Então, o ângulo aqui do quadrado é 90 graus. Se o ângulo do quadrado é 90, então, você está vendo que o raio aqui está dividindo esse ângulo em 2. Então, o ângulo aqui do triângulo retângulo é 45 por obrigação. E agora, se eu quero descobrir o A, se eu quero descobrir o R, se eu quero descobrir o L dividido por 2, eu posso fazer seno, posso fazer cosseno, posso fazer tangente, porque está me dando todos os lados. Agora, fazendo a formulazinha aqui para vocês entenderem, olha só. O seno de 45, como é que é?
O seno de 45, como vocês já viram de acordo com a tabela, é raiz de 2 sobre 2, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, A sobre R. Aí vai ficar 2A, que é igual a R raiz de 2. A é igual a R raiz de 2 dividido por 2. Simples, descobrir o valor do apótema. E agora, para descobrir o valor do lado. Cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, como a gente viu. Aí eu coloco o cateto adjacente, que é o L sobre 2 aqui, sobre a hipotenusa, que é o R. Calculando, vai dar L é igual a R raiz de 2. E o tangente de 45 é igual a 1, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, A sobre L sobre 2, que vai ficar A é igual a L sobre 2, L, que é o lado, é igual a 2A. Você vai poder usar todas essas fórmulas, todos esses conceitos nessa matéria, desde que ele te dê todos. Mas se o dever estiver pedindo para você encontrar o raio, você encontra o raio. Se ele estiver te pedindo para você encontrar o apótema, você encontra o apótema. Encontrar o lado, você encontra o lado. Não é difícil. Bom, até aqui a matéria da trigonometria não é difícil. Essas coisas são básicas, então espero que vocês tenham entendido muito bem. Tchau, tchau.